Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que nos dá vida, que nos dá orientação, que nos abençoa, que nos fortalece. É a palavra que um dia você e eu vai se encontrar com Cristo, se lutar para viver na palavra. É a palavra que nos ajuda quando estamos com dor, com enfermidade, com tristeza, com problemas. É a palavra que nos dá orientação. É o grande psicólogo do mundo que é Jesus Cristo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. E se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que você escute a palavra. Aqui está um calor muito grande. Qual o título? Você é fariseu ou servo? Eu sou fariseu ou serva? Né? Nós temos que meditar nessa pergunta. E quem nos orienta é Jesus Cristo, para a gente tirar nossas próprias conclusões. Amém? Capítulo 15 de Mateus. Lembre-se do título. Você é fariseu ou servo? Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntarem: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Os fariseus sempre estavam ali para atacar, para observar, para tentar prejudicar Jesus. Tem fariseus sempre observando a mim e a você. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente também age como um fariseu. Jesus respondeu: por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem aos seus próprios ensinamentos? Interessante o que ele disse aos fariseus. Às vezes eu e você desobedecemos a Deus e seguimos nossos próprios mandamentos dizendo que estamos certas, porque não queremos largar pecadinho de estimação, coisas que abominam aos olhos do Senhor, e ficamos procurando exemplos, subterfúgio, para dizer que está tudo bem. Isso é muito perigoso. Eu e você é fariseu ou servo ou serva. Pois Deus disse: respeite ao seu pai e à sua mãe. Disse também que seja morto aquele amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Mãe e pai é coisa sagrada. Veja que no tempo de Deus, no Antigo Testamento, aquele que desobedecesse tinha que ser morto. Ali era o Senhor ensinando aqueles fariseus. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus. Ali o Senhor estava dizendo, Jesus Cristo, que eles usavam. Falava de Jesus, falava dos pais, dizia: mas isso eu dedico a Deus, para fazer sua própria vontade, para pecar. E usava o nome de Deus para se esconder debaixo das suas hipocrisias. Fariseu fazia as longas orações, mas não respeitava a viúva, não respeitava idosos, não respeitava os órfãos. Então, eu e você é fariseu ou servo? Estamos andando, lutando para melhorar, para deixar o que desagrada a Deus de lado, ou usando a palavra de Deus para usar como argumento para nossos erros? Isso é sério. Então, não precisa ajuda aos seus pais? Não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Veja que os fariseus, eles desprezavam a lei de Jesus ali, Jesus ensinando que Deus mandava, para eles seguir os seus próprios ensinamentos, da forma deles, da maneira deles, para assim se esconder atrás da palavra. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos meditar, vamos parar para pensar se nossas atitudes é de servo ou de fariseu. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. É sério, né? Ele disse que Isaías já tinha dito que o povo com a boca falava do Senhor,
mas o coração estava longe. Às vezes até falamos, oramos, louvamos, seguimos algumas regras da igreja, mas nossas atitudes, quando ninguém vê, é péssima. Quando o pastor, quando os líderes não vê, não estamos dando testemunho de servo de Deus. E a atitude desse tipo, Jesus chama de hipócrita. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem seus mandamentos. Veja que aqui o Senhor disse, né, o que Isaías tem dito, que eles ensinam leis humanas. Adoram este povo, a adoração deste povo é inútil. Como está a minha adoração e a sua? Porque foi Jesus que falou. Pois eles ensinam as suas leis, como se fossem meus mandamentos. Quer dizer, os fariseus ensinavam o que eles queriam que as pessoas fizessem, mas não os mandamentos do Senhor. Eles colocavam os desejos dele em prática e diziam que era mandamento do Senhor. Eu e você tem que vigiar. Eu e você temos que ler mais a palavra, porque a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos meditar para saber se nossos mandamentos, se nós estamos seguindo os mandamentos do Senhor, ou estamos guardando os pecadinhos de estimação e dando desculpas esfarrapadas. O Senhor não tem o culpado por inocente. Veja que ele aqui chamou eles de hipócritas. Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam. Vamos escutar o que o Senhor está dizendo e vamos entender? Não é o que entra pela boca que faz com que alguns fiquem puros. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Porque o que a gente come vai sair. Então isso não é impuro. Agora, o que sai da boca é que se torna impuro. O que é que sai da boca que se torna impuro? Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Ali os discípulos disseram, olha Jesus, os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu, toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. O que é que estamos plantando? Porque o que a gente plantar, se for bom, glória a Deus. Mas se não for para a glória de Deus, vai ser arrancado. E vamos sair arrancada, porque nós somos essa planta. Não se preocupe com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Coisa séria, né? Jesus disse, olha, com os discípulos dele, não se preocupe com os fariseus não, porque eles são cegos. E um cego, quando guia outro, é cego, porque vai seguindo o cego. Vamos seguir a Jesus. Vamos buscar a palavra. Vamos ver se a gente está sendo servo ou fariseu. Porque se nossas atitudes for de fariseu, vamos mudar enquanto é tempo. Porque nós somos uma planta. E o Jesus deixou aqui bem claro que essa planta pode ser arrancada. E essa planta é eu e você. Essa planta tem que dar fruto, mas é para a glória de Deus. Não agir como fariseu. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, não é verdade? Mas o que sai da boca vem do coração, isso que faz com que a pessoa fique impura. O que sai da nossa boca é que pode nos tornar impura, e é isso que nos transforma em fariseu. Vamos meditar, vamos pensar e ouvir essa mensagem para saber se a gente está como plantas frutíferas, como Jesus quer, ou como pessoas impuras, como fariseu. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Tudo isso são coisas impuras. Quem é acostumado, viciado em pornografia, isso é coisa impura. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Essa casa tem que estar limpa, tem que estar abençoada por Jesus Cristo. Aí o 20 diz, mas são essas coisas que fazem com que alguns fiquem impuros, mas comer sem lavar as mãos não
torna ninguém impuro. Porque ali os fariseus estavam pela época, né, a tradição, que tinha que lavar as mãos antes de comer. E os discípulos não tinham lavado as mãos. Então eles foram criticar Jesus. E Jesus, conhecendo que no coração de alguns saía tudo isso, a impureza era o coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e as mentiras e as calúnias. É isso que deixa alguém impuro. Porque eles criticaram porque os discípulos comeram sem lavar as mãos. Muitas vezes nós nos pegamos algumas tradições, mas não queremos mudar. Não queremos deixar pecadinho de estimação que está dentro de nós. É isso que deixa a gente impuro. E é isso que pode Deus no grande dia arrancar a gente com raiz e tudo da presença dele e perder a salvação. Portanto, é muito sério. Vamos vigiar, vamos ter cuidado, porque eu e você queremos ir para o céu e tem coisas que nos deixam impura. E os fariseus estavam preocupados só no lavar das mãos, mas estavam esquecendo de se examinar. Lá em Coríntios, na hora da ceia, diz que o homem examine-se a si mesmo, para que quando ele comanda a ceia, não seja para a sua própria condenação. Isso é porque muitas vezes está ceando, vai para a igreja, se diz cristão, mas está cheio de impureza, está cheio de pecado. É isso que nos perde a salvação. Vamos analisar, somos servos ou fariseus? Aqui em Jeremias 17, 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. A gente tem que meditar, tem que orar, tem que louvar, tem que buscar a face do Senhor, para saber se nossos corações estão nos levando para a impureza, para os pecados que nos deixa suja, que nos deixa imunda, e que isso pode nos fazer um fariseu. Mas que eu e você lute para ser servo e serva, para estar puro, para estar deixando o pecado de lado, para no grande dia morar com Jesus Cristo. Aí o 10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Já pensou como é sério? É Ele que esquadrinha nossos corações, para dizer e para dar a cada um de nós o que merecemos, dar a cada um segundo os seus caminhos, nossas atitudes, e segundo o fruto das suas ações. Como é que está o fruto das minhas ações? Como é que está o fruto das suas ações? Somos servo ou fariseu? Estamos no caminho da verdade? Estamos no caminho da pureza? Estamos no caminho da renúncia do pecado? Estamos no caminho para adorar o Senhor e fugir da aparência do mal? Porque se a gente estiver nesse caminho, fugindo da aparência do mal, se a gente estiver no caminho, fazendo a vontade de Deus, a gente é servo. Mas se a gente estiver com alguma dessas impurezas, a gente é fariseu. Vamos vigiar, vamos ter cuidado, porque o mundo está aí, cheio de coisas pecaminosas, cheio de pessoas que se diz servir a Deus, mas serve a dois senhores. A Bíblia diz que no grande dia, aquele que nem é frio nem é quente, é morno, ele vai vomitar. Eu e você queremos ir para o céu. Eu e você lutamos para ser servo. Eu e você dizemos nos quatro cantos que servimos ao Senhor. Como estão nossas atitudes? Somos puras ou impuros? Ou impuras? Estamos andando como o Senhor quer ou fazendo coisas abomináveis? Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Ele ama a mim e a você. Ele nos colocou perto dele, na casa dele, para a gente dar frutos. Mas esses frutos é com renúncia. Esses frutos é nossas atitudes, nosso caráter. Esses frutos é que a nossa família, nossos amigos, a igreja possa ver a glória de Deus refletida em mim e em você. Como é que eles veem isso? A gente deixando o pecado, a gente dando fruto para a glória de Deus, a gente sendo servo, porque fariseu, se a gente já foi em outra época, mas agora se fez tudo novo. Eu e você somos uma nova criatura. Eu e você agora temos o sangue do Cordeiro. Pelas pisaduras do Senhor, eu e você fomos curados da lepra do pecado,
da impureza. Eu e você servimos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, em nome de Jesus, vamos meditar, vamos pensar, porque se somos servos, glórias a Deus, mas porque se estamos com alguma atitude de fariseu, vamos deixar enquanto é tempo, porque eu e você quer morar no céu. E o mais interessado a receber a mim e a você no reino celestial é o Senhor dos Exércitos. Ele não quer nada demais. Ele só quer que a gente se afaste da aparência do mal. O lavar as mãos, ficar com as mãos sujas, era que os fariseus estavam preocupados, mas não deixavam seus pecados de estimação, coisas que estavam ali no coração, que o Senhor conhecia todas as coisas. O Senhor conhece o meu levantar e o seu. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Por onde andamos, o que fazemos, quando vamos dormir, quando ninguém nos vê, o Senhor conhece. Então vamos lutar para ser servo e serva. E o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Olha o que diz aqui em Ageu capítulo 1, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Vamos considerar os nossos caminhos? Vamos considerar como servos e servas de Deus? Vamos considerar os nossos caminhos para o poder de Deus ser glorificado nas nossas vidas? Mas considerar mudando, considerar fugindo da aparência do mal, porque o Senhor nos ama. Ele quer que eu e você more no céu. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É apta. Ele discerne as intenções do nosso coração, dos nossos pensamentos, pensamentos bons ou ruins, ou se está na maledicência, na pornografia. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele é como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Em nome de Jesus Cristo, eu e você somos fariseu ou servo. Olha o que diz aqui o 13 de Hebreus 4. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Aleluia! Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo está patente. Tudo ele vê, e um dia nós vamos ter que tratar com ele. Um dia nós vamos ter que prestar conta a ele. No grande dia, quem for do Senhor, os anjos vai colocar do lado direito do Deus bendito. E quem for do maligno vai estar ao lado esquerdo do Senhor, para ter o julgamento, e sobe com Cristo ou desce com o maligno. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos vigiar, vamos buscar, vamos querer melhorar. Vamos buscar face do Senhor em oração, em louvor, em clamor, lendo a palavra. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta do maligno. Quando a gente conhece a verdade, a gente deixa tudo que não agrada a Deus. Quando a gente conhece a verdade, eu sou serva e você é serva. E o nome do Senhor é glorificado. E qualquer tipo de atitude de fariseu que eu e você tinha no passado, já caiu por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor comprou eu e você com sangue na cruz do Calvário. Nossas maldições eram para nós, mas quem veio e levou foi Jesus Cristo, como o cordeiro foi mudo para o matadouro, levando nossas maldições para que eu e você alcançasse a vida eterna. Então, em nome de Jesus Cristo, eu e você somos serva e servo do Altíssimo. Vamos pensar nisso, vamos lutar mais, vamos buscar mais e ser cada dia uma nova criatura na presença do Senhor, servo e serva do Altíssimo. Fariseu, nem pensar. Lembre-se disso, você é servo ou fariseu, nós somos servos. E o poder de Deus, quando a gente permite, é glorificado nas nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, até amanhã e fiquem todos com Deus.